Amém. Vamos reclinar nossas cabeças, falar com o Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos amanhã desse dia bonito, estamos na tua presença, Senhor, e nos alegramos com esse ajuntamento, mesmo online, um ajuntamento feliz, alegre, porque vamos louvar o nome do Senhor, vamos aprender da tua palavra, vamos ler a exortação da tua palavra e vamos ser, ó Deus, impactados, vamos alegrar com a palavra do Senhor, que nos consola, que nos dá esperança, que nos faz viver de maneira plena, de maneira com alegria no coração. Nós nos alegramos com a presença dos irmãos que já estão online, aqueles que vão ainda entrar. Nós estamos gratos a Deus, porque estamos bem. Bem porque somos do Senhor, bem porque estamos com saúde e nos alegramos em prestar culto ao Senhor. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada pela vida do pastor Fábio e de cada família aqui representada. Ó Deus, te rendemos graça, louvor e adoração por tudo. Fala-nos, Senhor, nesta manhã. Queremos também lhe pedir, ó Deus, o consolo para aqueles que estão sofrendo. Ó Deus, com as agruras, dificuldades, ó Deus, na saúde. Aqueles que estão em luto, ó Deus e Pai, só o Senhor mesmo para consolar, confortar, abençoar e fazer com que a pessoa aceite as realidades da vida. Em nome de Jesus, que nós lhe pedimos esta manhã, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, vamos agora dar início, já continuando, Salmo de Ações de Graças, Salmo 100. Todos, irmã Nete, Wagner, Tereza Cristina, Jason, Levi, Fábio Machado, Vera, Martinha, todos juntos. Vamos ler Salmo de Ações de Graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai com suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Amém. Celebrar com júbilo, com alegria. Experimentamos a alegria do Senhor. Ao ler a sua palavra, ao estarmos juntos como igreja, ao rever os irmãos na tela. Graças a Deus por mais esse dia. Amém. Agora eu quero pedir aos irmãos que cada um coloque os seus anseios diante do Senhor, as suas orações, seus pedidos, agradecimentos, a irmã Marta, o pastor, o Geicinho. Eu quero pedir pelo pastor Marcos Benzi. Ele está em casa, mas está infectado com Covid. Ele é a esposa. Sara. Parece que ele está com mais dificuldade. Também a irmã Maria Olímpia. Ela é uma irmã em Cristo, né? Bem conhecida no meio da saúde. E ela está também com um estado muito grave. Pedir por ela, pela família. Pedir também pela namorada do Zé Nilton, mas com tosse. Mas não quer dizer que seja, né? O vírus saiu para fazer exame. Pedir por nós, né? Pela igreja. Vamos ver se a gente... Vamos orar hoje, né? Vamos orar quarta, ver se é hora de voltar ao culto presencial. A gente está muito desejoso que isso aconteça, mas nós temos que ser, né, prudentes e agradecer a Deus, né, que tem nos poupado da igreja,
irmã Denise também, né? Parece que de orações. Uma sobrinha dela faleceu. E a mãe da sobrinha está entubada. A irmã dela. Não sei se é irmã dela, não. Eu não sei se é. Não creio que seja irmã dela, não. Deve, de repente, é por parte de Zé, né? Do marido. Ela perdeu uma irmã há poucos meses, né? Então, pedir, né? Para essa família também, que Deus possa ter misericórdia, né? Já que uma, né? E a mãe está entubada, o estado não é bom. Então, são esses meus pedidos. Alguém mais deseja? Eu quero pedir pela igreja que somos nós, para o Senhor aumentar a nossa fé, nos fazer sempre Eu também quero colocar diante do afastar do Senhor. A semana foi uma semana bem. Tem gente falando? Oi? Irmã Vera está pedindo? Sim. Pode pedir. Não, quero colocar mais uma vez a vida de mamãe, né, nas mãos do Senhor, pedir a Deus, né, que esteja orientando, né, mais nessa retorno dela de revisão amanhã. Infelizmente, os medicamentos não fizeram a ação desejada, ela teve uma semana bem agitada, bem complicada, mas amanhã ela vai estar retornando. Então, a gente já coloca nas mãos do Senhor, né, que Ele encaminhe e direcione todas as coisas, medicamentos, profissional, para ajudar, né? Porque é um mercado, sim, mas nós sabemos que Deus está no controle. Também quero colocar a vida da irmã Juliana, sua bebezinha que segue internada, né, Rebeca. O Senhor possa estar fortalecendo. Alguém mais? Falando a ela, né, a saúde, a vida, que é o que todos nós queremos, né? Que ela venha para sua mamãe cheia de saúde e que Deus possa abençoar, dê paz essa família, tranquilidade. Deus abençoe. Amém. Eu quero pedir por toda a minha família que Deus toque em cada um deles e mostrem a eles o caminho certo. E quero pedir por mim mesma, para que Deus alimente minha fé, me leve mais forte à casa do Senhor quando ela retornar, que Deus alimenta-nos a todos os irmãos que estão meio longe um pouquinho, né, da casa do Senhor, e tragam no retorno, que Deus toque em cada um. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, irmã. Alguém mais deseja? Irmã Denise? Eu queria também, nesse momento, pedir, né, orações pela nossa família. Sempre reitero o pedido de oração pela minha família, pelos meus irmãos, que Deus possa ajudá-los a reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Coloco também a vida dos irmãos nas mãos de Deus, a vida dos jovens, dos adolescentes, que Deus possa estar ajudando, colocando nos seus corações o temor ao Senhor. Coloco a vida dos idosos, né, nas mãos de Deus. E creio que de Denise foi a sobrinha dela, que é filha de um falecido irmão dela, parece. Denise está aqui no culto. Então, que Deus possa ajudar, né? Ontem também faleceu uma pessoa que eu fiz estágio com ele, né? E faleceu, foi operar e complicou e acabou falecendo. Deus tem misericórdia da família, né? Esse é o pedido. Alguém mais deseja falar? Denise, irmã Denise. Oi, bom dia, irmão. Agradecer, né, as mensagens que tem recebido.
E continuar, né, orando pela minha cunhada, que também está bem. Nem sabe que a filha morreu, né? E ela está entubada também. Então, é uma situação muito difícil. Eu agradeço os irmãos das orações. Bom, irmãos. Abre de canto. Eu quero agradecer a Deus, a vida da irmã Denise, pedir a Deus por ela, consolo do Espírito Santo de Deus, porque sou o Senhor. E quero também, nesse momento, pedir por Gleuce, esposa do pastor Fernando. Já retornou para casa, mas está muito triste, abalada com a morte da mãe, que faleceu, as duas no hospital, a mãe faleceu, uma situação assim. E ela está com os movimentos também com dificuldade, porque a recuperação é difícil da Covid. Só o Senhor para ter misericórdia, né? De todos abalados, porque existem as consequências da Covid. Mas nós temos fé no Senhor e vamos caminhando, agradecendo a Deus a vida, a saúde, pedindo a Deus por nós mesmos, muito especialmente a vida espiritual, que é essa que nos dá força, segurança, esperança e a certeza de salvação que nós temos como salvos, crentes em Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de perguntar se mais alguém deseja. A Aline, o Fagner, Lailinha, Levi, alguém mais deseja pedir oração? A Nete já pediu. Então, eu vou pedir ao pastor Fábio para nos dirigir em oração, nesse momento, pelos pedidos aqui feitos. Então vamos orar, irmãos. Bendito Deus, todo-poderoso Senhor, nós te bendizemos pelo dia que o Senhor nos dá, nos concede. Esse é o dia que o Senhor criou e nós estamos aqui para nos regozijar muito no Senhor, pela bendita salvação, pela bendita presença do Senhor em nossas vidas e nós presentes em Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos mais essa oportunidade, e mesmo que online podemos ver e podemos cultuar ao Senhor. Pedimos pela igreja, onde cada um esteja nesta hora. Pelos enfermos, a irmã Mariselita, o bebê da irmã Juliana, que já se recuperou, a irmã, agora o bebê que está lá. Temos orado, temos interagido com ela no WhatsApp. Pedimos por nossas crianças, por todos os irmãos. Agradecemos que o Senhor tem nos poupado, que o Senhor tem nos guardado. Pedimos ao Senhor com humildade, uma atenção especial do Senhor para cada um desses nomes que foram arrolados, cada uma dessas famílias. Na verdade, são famílias que são atingidas, às vezes um membro, mas toda a família. A igreja é atingida. Pedimos ao Senhor, então, que derrame muita graça, muita compaixão, muita misericórdia, porque o Senhor é rico nessas coisas, sem misericórdia, em graça, em amor, em compaixão. E o Senhor, pedimos ao Senhor que derrame sobre nós e sobre essas famílias. Na verdade, Senhor, sobre o município, sobre o Estado, o Brasil e o mundo, que ainda sofre com esse mal terrível. Na Índia, agora, a coisa explodiu. Tem misericórdia, Senhor, dos povos. Mas que cada um tenha sabedoria dada pelo Senhor para discernir os tempos, esses momentos difíceis, que são avisos, que são bênção do Senhor, para
quebrantar o coração do homem, da criatura humana, e que cada um sabe tirar lições de tudo isso. Pedimos por esta hora tão preciosa, em que vamos ainda cantar e nos confrontarmos mais uma vez, estamos diante da palavra do Senhor. Que o Senhor a abençoe e faça com que ela chegue como bênção para nós, como tem sido para toda a humanidade, sobretudo para a igreja. Com perdão dos nossos pecados, fazemos essa oração no precioso nome de Jesus, ajudados pelo teu Espírito. Amém. Amém. Vamos dar continuidade. Então, agora, vou passar a palavra para o irmão Geicinho, para louvar, cantar louvores ao Senhor, com gratidão no coração, todos nós, junto com ele. Amém. Pode ser, irmão Geicinho? Bom dia, irmãos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão sobre mim, os céus abertos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão chegando sobre mim, os céus abertos. Hoje eu vou contemplar o amor do Senhor neste lugar. Quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber pelo nome do nome. Preciso, Senhor, me tocar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desceu neste lugar. Pois eu quero ver a glória, o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O que seria de mim se não tivesse me alcançado? Onde estaria hoje se não fosse perdoado? Tenho um vazio de posição, vagaria sem rumo, sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor, o que seria de mim se não tivesse me alcançado? Onde estaria hoje se não fosse perdoado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo, sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor,
Seria como um pássaro ferido a morrer no solo. Seria como a costa que brama por águas no deserto. Se não fosse por tua graça e por teu amor. Se não fosse por tua graça e por teu amor. Seria como um pássaro ferido a morrer no solo. Seria como a costa que clama por águas no deserto. Se não fosse por tua graça e por teu amor. Se não fosse por tua graça e por teu amor. Amém? Irmã Vera. Foi eu, irmãos, depois desse louvor, louvamos ao Senhor quando lemos a palavra, quando meditamos, nós estamos louvando ao Senhor. E também quando expressamos com a nossa voz, cantando. É para o Senhor nós fazemos. Se não fosse por sua graça e por seu amor. Queremos agradecer, Mauricinho. Estamos vendo aí a família toda reunida, graças a Deus por isso. E cada um que está participando. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Fábio, meditação na palavra de Deus. Graças a Deus. E pedir também a Deus pela saúde de Fábio, né? Dor na perna e fatoridade, né? Vai caminhando, mas Deus é por nós, está com ele, e nós vamos caminhando com a sua graça. Amém? Amém. Inicialmente, irmãos, eu queria projetar uma situação para fazer-nos refletir. É sempre bom, mesmo diante dos textos da palavra de Deus, ativar a nossa imaginação. Olha bem, imagine, irmãos, que chegasse um representante da ONU, a Organização das Nações Unidas, trazendo uma deliberação da ONU no que diz respeito às nossas vidas. Vamos imaginar também que nós não tivéssemos instrução nenhuma, fôssemos analfabetos, não soubéssemos escrever o nome, ler, nunca sentamos num banco de colégio, nada, e chega o representante e diz: olha, quero falar com o Levi, quero falar com Marta, com Vera, com Fábio, com Nete, com Fagner, com Laila, Tereza, Débora, Aline, Denise, eu quero falar com eles. Sim, sou eu. O que é? Olha, você foi separado para ser ocupar o mais alto escalão da ONU. Você vai representar as Nações Unidas pelo mundo. Você foi escolhido para isso. Escolhido. Aí a primeira reação nossa: mas como? Eu sequer sei escrever meu nome, eu não sei ler, nunca fui ao colégio, eu não sei nada disso. Como que eu vou ocupar? Não se preocupe. Você vai receber toda a instrução. Os melhores professores do mundo, em todas as áreas, vão cuidar de você, vão fazer com que você receba toda a orientação, todo o conhecimento. Mas por que eu? Filho, é o quê, meu filho? Você foi escolhido. Você foi escolhido. É o quê? Aí, outra reação possível seria: mas por que eu? Por que não meu esposo? Por que não meu filho? Por que não meu vizinho, meu colega? Você foi escolhido, esquece.
Esquece eles, por enquanto. Outros convites vão ser feitos, mas esquece. Pensa em você, você foi escolhido. Meus irmãos, assim tem sido a reação das pessoas, até mesmo da igreja, com relação à doutrina da eleição, da predestinação. Uns chegam a falar, parece que não existe nada disso na Bíblia. Isso é incorrer em pecado pior ainda. É rejeitar. Eu falo com base. Eu já vi irmãos dizendo, não, isso não está na Bíblia, isso não existe. Desculpe. Mas ela existe, irmãos. E nós, ela tem sido motivo de muita controvérsia, de muita confusão na igreja. Mas ela não foi escrita para isso. Ela não foi revelada para isso. Então, o que nós precisamos saber, em primeiro lugar, é admitir o fato de que a doutrina está nas Escrituras e cabe a nós procurar aprendê-la, entendê-la. E concordar o fato de que não foi dado para confusão e procurar entender quais são os objetivos de Deus quando ele revelou isso a Paulo, a Pedro, aos profetas e aos apóstolos, a todos os apóstolos. Por quê? Então, nesta manhã, com muita humildade, até porque a doutrina, um dos objetivos de Deus, quando a igreja revelou na sua palavra, é humilhar-nos. É humilhar-nos. Né? Humilhar-nos. Será que alguém se levantaria e diria que eu sou digno dessa escolha, dessa eleição? Alguns ousam fazer isso. Bem, eu mereço porque eu criei na palavra. Então, se eu criei, eu mereço ter sido escolhido. Então, irmão, vamos deixar que Deus fale, né? O Espírito de Deus fale aos nossos corações. Vamos, mais uma vez, nos humilharmos diante da palavra de Deus. Desculpe. Despojarmos de qualquer outro sentimento, seja de preconceito, presunção, mas unicamente de humildade e de gratidão, porque nós os crentes somos esse personagem que nós imaginamos. O que nós sabíamos das coisas espirituais? Nada. Qual o preparo que nós tínhamos? Porque né, diante de um mundo de pessoas tão importantes, tão sábias, né, segundo a carne, tão poderosas, tão influentes, tão respeitáveis, porque eu, que moro lá em Tocos, ou mesmo aqui em Campos, ou porque eu, que nasci num lugar chamado Goitacazes, né? E se era conhecido, talvez, pelo município, né? Tampouco porque eu. Então, vamos deixar Deus falar e que Ele nos abençoe através da palavra dEle e que sirva para nós o exaltarmos diante desse fato. Então, vamos. Hoje nós vamos começar uma série de exposições. Vamos deixar de lado um pouco o apóstolo Paulo, embora a gente vá voltar a ele em alguns textos, mas vamos ouvir o que Pedro. Quem foi Pedro? Um pescador no Mar da Galileia, um lugar que sofria de preconceito na comunidade judaica, um homem comum,
um homem sujeito a defeitos e pecados como nós conhecemos um pouco da vida dele. Ele negou Jesus, que esteve com ele durante 3 anos, negou 3 vezes com palavrões. O homem era um brutamontes, mas Jesus, aos poucos, foi forjando o caráter dele. E o que a gente sabe de Pedro nas epístolas que ele escreveu é um Pedro bem diferente daquele dos evangelhos. E é assim que Deus faz. Ele começa uma obra na vida de alguém e diz Paulo aos Filipenses que ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, vamos abrir 1 de Pedro, capítulo 1. Eu entendo, imagino os irmãos que nós, olha, vamos começar no versículo 3. Larga esse versículo 1 e 2 para lá, porque ele tem causado muita discussão, muita confusão. Deixa eu dar. Que pecado terrível é dizer para Deus, olha, eu aceito a palavra tua como revelação, como verdade, mas esse pedaço aqui eu vou excluir, eu vou tirar da minha Bíblia. Terrível isso. Então, vamos nos deixar levar pelo Espírito Santo de Deus e que ele fale ao nosso coração. 1 de Pedro 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, quer dizer, estão em lugares onde não eram deles, fugiram, forasteiros da dispersão, estavam dispersos por causa da perseguição romana e da religião dos judeus. Eles foram convertidos a Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na região da Galácia, na região da Capadócia, no continente asiático e na Bitínia. Aqueles irmãos, eles precisavam de uma palavra de Deus para eles. Não estavam entendendo nada. Que custo é esse que preço é esse que nós estamos pagando pelo fato de entregar nossas vidas para Jesus Cristo? Então, Pedro diz, olha, tudo bem, vocês estão dispersos, estão longe da pátria, estão sofrendo, mas atentem para o que Deus mandou dizer a vocês. Vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eu traduzo aqui como pré-conhecimento. A presciência leva-nos a pensar em ciência. Mas, na verdade, foi o pré-conhecimento de Deus. Ele que conhece o futuro tanto quanto o passado e o presente, foi com base no pré-conhecimento, né? Conhecimento de coisas que não existem ainda, que ele é em santificação do Espírito, quer dizer, o Espírito ia separar essas pessoas. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A vocês, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar mais uma vez. Pai, agradecemos a palavra do Senhor. Ó Deus, eu não sei, não há registro de qual foi a reação daqueles irmãos quando receberam esta carta. Mas eu, se fosse um deles, eu tenho certeza que meu coração seria aquietado. Eu estou sofrendo tudo isso, mas eu sou um escolhido de Deus para algo sem precedentes, para algo tão elevado, e eu que não mereço nada, ele fez isso por mim. Eu fui escolhido para a glória de Deus.
para ter parte, para ter comunhão com o Filho dele, Jesus Cristo. Esta seria a minha reação diante de uma palavra tão profunda e tão especial. Aquela gente simples, perdeu suas casas, perdeu todos os bens, ameaçados de morte, talvez algum parente já levado pela perseguição, eles recebem uma palavra de consolo, de ânimo diante daquela situação. Abençoa, pois, Senhor, nossas vidas e a vida da igreja com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A doutrina da eleição, irmãos, realmente tem sido matéria de muita discussão, mas não foi com esse objetivo que Deus a revelou. Ela, na verdade, é matéria de fé. Se Deus a revelou, é porque ela é verdade. E ele tem objetivos quando o fez, assim como toda a sua palavra. Mas, lamentavelmente, a igreja tem levado para o outro campo, né? Para o campo da discussão, e isso tem causado muito estrago ao corpo de Cristo. Mas nós, irmãos, eu aqui reafirmo, nós não podemos ignorar as Escrituras. Nós incorreríamos em pecado gravíssimo. Dizer para Deus que não pode ser como Ele quis e tem que ser como eu quero, isso é pecado gravíssimo. O que tem levado a essa situação? É que as pessoas reagem, alguns eu entendo até que por medo de não ser o escolhido, embora esteja nas fileiras da igreja, não ser o escolhido, mas a reação maior é as pessoas pensarem assim, bem, mas por que não o meu marido? Por que não o meu filho? Por que não aquela minha amiga tão especial, uma pessoa tão boa? Essa tem sido a maior das reações. Mas eu, como pregador, eu reajo da seguinte maneira, mas quem falou para você? Quem falou para você que esta pessoa não é uma escolhida? Agora vamos criar uma outra situação, talvez amenize essa reação nossa. Imagine que Pedro estivesse ensinando na igreja daquele primeiro século essa doutrina que ele recebeu por revelação e dissesse para as pessoas, olha, eu sei, vocês estão reagindo, né, João? Você está reagindo, dizendo porque aquele outro pescador, que é tão amigo seu, não é um escolhido. Você está reagindo assim. Mas eu quero dizer para você que você não pode dizer, não pode afirmar que ele não seja. E eu vou dizer mais para você, imagine isso. Antes de surgir Paulo, imagine isso. Quem é o mentor de toda essa perseguição, de toda essa matança, é Saulo. E eu vou ousar dizer para você que até Saulo pode ser um escolhido. Qual seria a reação dos outros crentes? Você está me dizendo que este monstro, que esse sanguinário, que esse homicida, que esse bandido que tem feito tantos estragos entre nós, irmãos de sangue dele, pode ser um dos escolhidos? E Pedro bate na tecla de pode. E realmente, quando Paulo é convertido a Cristo e agora está escrevendo, e foi o homem mais importante do cristianismo depois de Jesus, naturalmente, ele agora escreve que ele foi eleito e foi chamado por uma missão tão sublime, tão nobre, tão única,
que ele foi chamado como exemplo dos que haveriam de crer. Viu, irmã Teresa? Há irmãos seus que não são crentes. Você vê como eu, que eu também tenho. Alguns, aos nossos olhos, é impossível. Mas se ele for um escolhido, a única chance, irmã Denise, de Zé vir para a fé, é ele ser um escolhido, e ele pode sê-lo sim. Isso se dá no momento em que não esperamos. Nem Saulo esperava esse encontro às portas de Damasco, para onde ele fora, para onde ele estava indo, para mais uma matança, mais uma das suas, né? Prender, bater e matar aqueles irmãos, nem ele esperava. No momento, então, talvez mais crítico, diz a Bíblia que ele respirava ameaça de morte. Ele, como dizemos na nosso linguajar, estava cuspindo maribondo, estava ávido por vidas dos crentes. E, de repente, tudo se transforma. Tudo se transforma. Porque esperar, irmã Denise, irmã Tereza, irmão Fagner, todos nós temos parentes que ainda não vieram. Porque esperar uma reação deles é perder tempo. A não ser que esta reação esteja por trás a intervenção de Deus, a intervenção do Espírito de Deus. Como diz Paulo aos Coríntios, que é o arrependimento segundo Deus é que produz fruto. O nosso não passa de remorso e coisas passageiras. Pois bem, então, irmãos, a primeira epístola do apóstolo Pedro, ela foi escrita, aí que nós temos que entender, começar a entender. Ela foi escrita com estímulo aos irmãos que estavam sofrendo perseguição, forasteiros em todas aquelas regiões que o apóstolo Pedro colocou aqui. Chorosos, tristes, sentindo-se abandonados, mas ela foi escrita como estímulo aos que sofrem perseguição, aos que têm dúvidas, aos que têm confiado em si mesmo, até que entendam que a autoconfiança ela tem pernas curtas, ela vai muito pouco, vai muito perto. Mas a doutrina, a palavra de Deus nos leva para muito e muito longe. Foi uma palavra, Pedro, além de apóstolo, ele foi pastor. Foi uma palavra pastoral, uma exortação àqueles que enfrentavam tremenda oposição, tremendo ódio dos irmãos que antes eram amigos e conviviam. Mas a verdade, irmãos, é que quando a gente vem para o lado de Jesus, a perseguição é desigual, é de coisas superiores a nós, o mundo, a carne e o diabo. Então, essa doutrina nos coloca, olha, aconteça o que acontecer, eu fui olhado com olhos especiais da parte de Deus, eu estou nas mãos dele. Então, deixa. Foi escrita para que eles não esmorecessem, não desanimassem, não desistissem. Por quê? Aí mesmo na primeira de Pedro, avança no capítulo 2, versículo 9, ele diz, vocês são raça, vocês é um povo escolhido, raça eleita, sacerdócio santo. Vós, porém, sois raça eleita. Isso ele está botando em contraposição aos que rejeitam. Olha só o versículo 6.
Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, Jesus. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ela é a coisa mais preciosa que existe. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, os judeus, essa veio a ser a principal pedra da construção de Deus, a pedra angular. Mas para os outros, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, mas vocês sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa em santificação do Espírito, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é vocês que foram chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, os que não vieram ainda estão como estávamos, nas trevas, e viemos para a sua maravilhosa luz. Há uma tradução, eu tenho um exemplar, chamada TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Chamaram as principais religiões, reuniram, né, os seus líderes, os seus teólogos, e fizeram uma tradução chamada TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. É uma tradução boa no que diz respeito à pesquisa, a comparações com uma Bíblia, às vezes, que a gente gosta mais. A nossa mais usada é revista e atualizada, né? Então, a tradução ecumênica da Bíblia traduz esse texto de Pedro da seguinte maneira: eleitos segundo os desígnios de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e ter parte na aspersão do sangue, ter parte na morte de Cristo e na sua consequente ressurreição. Muitos irmãos, muitos têm suposto que o ministério, muitas pessoas têm supostos ou pressupostos que o mistério da eleição é esclarecido pelo fato de Deus saber antecipadamente, quer dizer, a presciência é isso, pré-conhecimento é isso, Deus conhece antecipadamente até os que não nasceram ainda, os que haveriam de crer, e então os elegeu. Esse é um lado da moeda. Deus viu ou nos viu crendo e por isso nos elegeu. O que eu tenho a dizer sobre isso, irmãos, é que a eleição ela perderia todo o sentido se soubéssemos quem chegaria. Se eles haveriam de crer, para que Deus os elegeu? Ele teria que, por obrigação, fazê-lo, afinal, eles creram. Então, perde o seu total sentido e fere frontalmente algumas doutrinas de suma importância da nossa fé. A eleição, então, quem chegaria, né? Se soubéssemos quem chegaria, vamos eleger essas pessoas. Por isso, imagine que nós tivéssemos a capacidade de saber quem, antes das eleições para prefeito de Campos, nós tivéssemos a capacidade de ver, né, a consagração do pleito, o resultado do pleito, e víssemos o prefeito Vladimir,
e eu agora vou eleger Vladimir. Não faz sentido nenhum. Eu já o vi eleito, para que eu vou elegê-lo? Não faz sentido nenhum. Perde todo o seu sentido. Mas muito ao contrário, meus irmãos, muito ao contrário. Nós temos que nos debruçar em dois atributos de Deus para nós entendermos: a graça e o amor de Deus. E vamos desenvolver em cima desses dois atributos para entendermos, para ampliarmos o leque, a nossa visão, o nosso foco, as nossas lentes espirituais. Muito ao contrário, a graça e o amor de Deus é que estavam em ação antes de qualquer resposta nossa ao Evangelho. Antes de conhecermos, de alguma maneira, um local de culto, a leitura de um folheto, alguém lendo a Bíblia para nós, ou me deparando, isto se deu muito antes de qualquer fato positivo em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a graça de Deus, eu afirmo, com base nas Escrituras, que a graça é a primeira origem bíblica da eleição. A primeira origem bíblica da eleição. Vamos voltar ao fato de Saulo de Tarso. Deus sabia quem seria aquele homem que veio de Tarso, da Cilícia, para Jerusalém, e seria tão importante na religião dos judeus, um fariseu respeitado, tinha autoridade para fazer o que fazia, respaldado pelas autoridades, né, judaicas. Deus viu Saulo de Tarso crendo em Jesus, ou ele viu Saulo de Tarso perseguindo a Jesus? É claro que ele viu perseguindo. Isso precede ao fato de ele se dobrar. Quem és tu, Senhor? Ali ele se dobrava ante a manifestação da glória e da excelência e do poder manifestado por Jesus ali. Então, a graça é a primeira origem bíblica da eleição. Eu dou graças a Deus que ele me capacitou a me humilhar e ver assim. Eu sou um escolhido, foi a graça de Deus que fez isso. Eu aprontei muito desde a infância, desde a meninice, desde a minha tenridade, aprontei muito e aprontei muito durante toda a minha vida. E se eu tenho e pela graça de Deus eu posso dizer que eu enxerguei a minha nulidade. Eu me humilhei diante do fato dele ter me escolhido. Não encontro razões, por menor que seja, para dizer assim, eu, de alguma maneira, Deus viu isso ou aquilo em mim e me escolheu. Graças a Deus. Ennio R. Müller, um pastor, um teólogo, um escritor, ele escreveu o seguinte, abre aspas, a eleição é eleição para alguma coisa. Não foi também jogado assim ao léu. Deus escolheu e não tinha objetivo. Não, ele escolhe e ele tem sim. É o que o Müller afirma. A eleição é eleição para alguma coisa. Avança aí para a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. 2 de Pedro 1, 10 e 11 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Procure mergulhar nos mistérios dessa doutrina e vocês vão chegar à conclusão que é pura graça de Deus, é amor de Deus, misericórdia. Por isso, irmãos, procurai com diligência determinada
cada vez maior, confirmar a vossa vocação, chamada e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quer dizer, Pedro está dizendo, se você entender essa doutrina, e você ama Deus, ama Jesus, ama a igreja, você vê que o seu coração está nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, que Jesus é a coisa mais importante para você, sabe o que vai acontecer? Jamais você vai abandonar a fé. Os outros que acham que eles têm parte nisso, com a sua fé, ou foi de algum mérito pela sua bondade, pelos seus feitos, pela sua fé, eles tropeçam, porque não há sustentação naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Pois desta maneira, versículo 11, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A eleição, irmãos, a eleição é a eleição da graça. Ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém. E não sou eu que está falando. Quem está falando isso é o próprio Deus. Deixa marcado aqui. E vamos lá em Romanos, onde agora o apóstolo Paulo escreveu sobre essa doutrina. Romanos, capítulo 11. Vamos ver se o que eu afirmei aqui encontra sustentação na palavra de Deus. A eleição é a eleição da graça. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo pelos seus feitos, pelos seus méritos. Olha o que Paulo diz, 11 de Romanos, versículos 5 a 7. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Qual é a fonte da eleição? A graça de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. À medida que eu coloco alguma coisa, a fé que seja, deixa de ser graça, porque eu participei de alguma maneira, eu fiz alguma coisa para fazer jus à minha escolha. Que diremos, pois? Versículo 7 de Romanos 11. O que Israel busca, isso não conseguiu. Os que foram salvos entre os judeus, eles buscavam pelos feitos. Os fariseus olhavam as obras da lei, né? As obras da lei como caminho seguro para a salvação. Mas Paulo diz assim, que diremos, pois, os que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Nessa mesma epístola, quando nós estudávamos com a igreja, nós vamos ver que os judeus, né, ficam a se perguntar, mas Deus abandonou o povo dele? Paulo vai mostrar que não. Que vai haver um momento da história, não sabemos quando, uma demanda tão grande para Jesus. Todos os judeus que estiverem vivendo por ocasião do cumprimento dessa palavra profética vão se dobrar e reconhecer que o Jesus da história, que eles não negam, é o Messias, é o Cristo de Deus, que eles têm rejeitado com todas as suas forças. Ao contrário, irmão de Israel, que pensava que Deus os tivesse eleitos
como nação, desde os dias de Abraão, por seus méritos religiosos, Paulo esclarece que os gêmeos, mesmo antes de nascer e de praticar qualquer coisa, seja bem ou mal, obras, Deus já tinha dito que o eleito era Jacó e não Esaú. Pela ordem natural das coisas, seria Esaú. Esaú, ele veio momentos antes de Jacó, eram gêmeos. Jacó veio depois. Nasceu agarrado ao calcanhar, mas quem saiu primeiro, quem a mãe deu à luz primeiro foi Esaú. Era o primogênito, era o herdeiro das bênçãos de Deus, segundo a maneira de Deus tratar com aquele povo. Mas depois ele vai revelar através do apóstolo Paulo que o eleito era Jacó e não Esaú. Agora, Romanos 9, de 6 a 13. O capítulo 9 de Romanos, então, irmão Levi, tem crente que quando abre aqui, a vontade que eles têm é de rasgar o capítulo 9. Então, isso aqui não me venha para cá com essa. Meu Deus, que coisa terrível. Mas olha o que Paulo diz, olha o que Deus diz através do apóstolo. Capítulo 9, de 6 a 13. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Quer dizer, se o povo escolhido era Israel, a nação de Israel, por que o evangelho foi muito mais aceito pelos gentios? Então, Deus falhou. Mas Paulo diz assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aqui é a palavra-chave para entender esse capítulo. Nem todo judeu é crente. Nem todo judeu é um eleito, é um escolhido para a salvação. Nem todos os ditócos o são. Nem todos os que estão no rol de membros das igrejas são, de fato, eleitos, crentes verdadeiros. Nós sabemos disso. É o que Paulo está dizendo. Nem todos de Israel são, de fato, ele usa uma expressão israelita para dizer assim, nem todos são filhos de Deus, pertencem à família, né? Israel era a nação, mas agora os crentes pertencem à família de Deus. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Lembra que os judeus reagiram ante Jesus? Disseram assim, você está dizendo que nós estamos ser libertos? Era lá, rapaz, que liberto de quê? Nós somos filhos de Abraão. Por quê? Que para os judeus bastava ser um descendente linear, físico, de Abraão, que herdaria a salvação. Não era bem assim. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Jesus jogou duro lá, disse que eles eram filhos do diabo. Em Isaac será chamada a tua descendência. Aí a gente vai para a história de Isaac e Ismael. Se dependesse de Abraão, quem estaria na linha genealógica para vir o descendente de Jesus seria Ismael. Mas Deus disse, não, em Isaac será chamada a tua descendência. Mas nem deve, isto é, filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Eu aqui não vou mergulhar mais além do que está aqui, porque um dia eu quero compartilhar com os irmãos uma tese que eu defendo, que também a escolha não foi como nos ensinam, que Deus olhou para a massa da humanidade e disse assim, não, eu quero esse, mas não quero aquele. Quero aquele ali, mas não quero aquele outro. Não foi assim. Não foi assim. Precisamos entender, desde os dias de Abraão, o que Paulo está dizendo assim. Devem ser considerados como descendência espiritual
os filhos da promessa. Nós somos, o que eu posso adiantar, é que todo crente é um filho prometido por Deus a Abraão. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, 1 ano depois. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não era o gêmeo nascido, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Toda aquela trama, se podemos chamar assim, né, de Abraão, Sara estéril, Rebeca estéril, Lia estéril, todas elas são estéreis. Toda aquela dificuldade, Abraão coabitar com Agar e nascer Ismael, e depois Abraão já não podia gerar porque tinha 100 anos e Sara 90, já não podia porque era estéril. Toda essa dificuldade, toda essa impossibilidade colocada por Deus na história da redenção é para que ficasse muito claro o seguinte, irmão Levi: eu é quem faço isso. É o meu poder, é a minha graça, o meu amor é que vão fazer isso. Vocês são meros coadjuvantes. Ele quis mostrar com todas as letras que, se não fora ele, nada aconteceria. Pois bem, irmão, o que o homem fez foi pecar e se afastar de Deus. Um dia eu falei isso para o irmão Josias, ele riu. Eu falei assim: Josias, eu descobri uma coisa, que o homem tem parte na redenção, na doutrina da salvação. O quê? Ele entrou com o seu pecado, quer dizer, com o pior, que havia esse grande obstáculo. Todos pecaram e todos foram destituídos. Nós não passamos de pecadores, já nascemos aqui em pecado e é só esperar o tempo passar que nós vamos mostrar nossas unhas. Todos os pecados. Deus, depois, é tudo fruto da graça de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Sejam judeus, sejam gentios, seja quem for, toda a humanidade. Mas, ato contínuo, no versículo 24, Paulo diz assim: mas eles estão sendo, os crentes, estão sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus morreu para que o preço fosse pago da nossa libertação e Deus pudesse, como justo juiz, nos justificar. Ele jamais, com todo respeito a Deus jamais poderia nos justificar sem a redenção que há em Cristo Jesus, sem o derramamento do sangue do seu Filho Jesus. Do seu Filho Jesus Cristo. Assim que nós entendemos João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parafraseando esse versículo, poderíamos dizer o seguinte: Jesus morreu para que Abraão herdasse a salvação, para que Abel herdasse a salvação, Davi e todos os crentes do Antigo Testamento, e todos os crentes do Novo, e nós, ele enviou o seu Filho, porque sem a morte de Jesus não haveria salvação para ninguém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus não tivesse vindo ainda, irmão, nós estaríamos em dúvida. Bem, será que nós vamos ter a vida eterna? Porque depende da vinda e da morte do Filho de Deus. Ele não veio ainda, mas ele veio para nós, os que cremos, e todos os que creram ao longo da história não pereçam, mas tenham a vida eterna. O pecado, irmãos, ele realmente é muito abundante, mas graças a Deus, a sua graça é superabundante. Romanos 5,
de 15 a 21. Quando ele mostra os estragos que causou o ato de Adão, agora ele se volta para a comparação entre o primeiro e o último Adão, entre Adão do Éden e Jesus, o Filho de Deus. Todavia, Romanos 5,15, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Ele faz uma comparação entre o que Deus vai nos dar como dádiva e a ofensa de Adão. Porque se pela ofensa de um só Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Um pecado condenou todo mundo. Os nossos são milhares e milhares, e o dom gratuito supera tudo isso. O dom, entretanto, não é como no caso somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só Adão reinou a morte, muito mais. Percebo que Paulo usa muito essa expressão aqui, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós estamos reinando, a igreja reina com Jesus Cristo. Mas está longe da gente olhar esta realidade e crer nela, que é bem diferente. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa de Adão veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Esse todos os homens aqui todos que estão solidários a Adão, toda a humanidade, e todos os homens que estão solidários a Cristo, a igreja. Veio a graça sobre toda a igreja para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei veio para que o homem se enxergasse, avultasse, aumentasse a ofensa. Ontem mesmo estava conversando com um rapaz sobre o que acontece hoje em Goitacazes. Hoje, Goitacazes tem facções criminosas, morre gente todo dia, crime de toda sorte. Nos meus dias de criança, né? Um fato, uma pessoa lá invadiu o comérciozinho de um homem que ela até não tinha as pernas, seu Gino, e entrou ali porque estava com fome, comeu mariola, comeu banana, e nada mais que isso, que nem dinheiro tinha lá. Aquilo causou uma repercussão, né? Causou uma repercussão tremenda na comunidade, né? Assim foi nos dias da lei. O homem se achava o tal. Então, a lei entrou para que o homem pudesse se enxergar. A lei, ela avulta, ela aumenta a ira, a vontade de pecar. Paulo diz assim, versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse, aumentasse muito o pecado, ou mostrasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, quando veio a lei, o homem começou a pecar muito mais, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A graça, então, ela reina pela justiça. Deus pode nos salvar pela graça, porque Ele fez justiça com o sangue do seu próprio Filho. Bem, se primeiro a graça é a primeira origem bíblica da eleição, em segundo lugar, o amor é a segunda origem bíblica da eleição. Deus ama a todos, porque Deus é amor. Mas sobre alguns, Ele coloca todo o seu afeto. Deus amava toda a humanidade, todas as criaturas. Mas Ele começou a história com Israel.
e não há registro de Deus se relacionar com os gentios, né? Antes, era só com a nação de Israel. Mas sobre alguns, ele ama todos, mas sobre alguns ele coloca o seu afeto. Ele olha com amor, amor, vamos dizer assim, diferenciado, com todo, olha com aquela pessoa porque ele tem projeto, ele tem algo para aquelas pessoas que ele olha de maneira diferente. Isso a gente entende indo no livro de Malaquias, o último da Bíblia, no capítulo 1. Malaquias 1, quando ele diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Não era ele, pela ordem natural, o escolhido para herdar as bênçãos? Mas disse o Senhor: todavia, eu amei a Jacó, porém aborreci, né? Porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aos chacais do deserto. O amor de Deus, irmãos, ele precede o tempo. Deus sempre foi amor. Em amor, eu digo isso porque foi em amor que ele nos amou antes de existir. Então, o amor já era pré-existente. Jeremias 31, versículo 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Mas o que aconteceu foi que Jacó foi atraído, e Esaú não. É uma maneira diferente de Deus age. Efésios 1, 4 e 5. Agora, com relação a nós, a igreja. Efésios 1, 4 e 5. 3 diz que ele já nos escolheu, já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, consentimento de sua vontade. A expressão antes da fundação do mundo é para mostrar, antes de existirmos, antes de fazermos qualquer coisa, antes de vir ao mundo, antes de chegarmos, né? O amor de Deus é que já olhava, e nos atraiu quando já estávamos um dia, cada um no seu tempo, a sua idade, como Deus quer. Em último lugar, a graça é a primeira origem, o amor de Deus a segunda origem. Em segundo lugar, nós fomos eleitos mas para. Deus Pai foi quem nos elegeu. Perceba, irmãos, que os que defendem a tese que pela presciência Deus os viu crendo, estão dizendo que foi pela fé. Mas o texto está dizendo o exato oposto. O texto está dizendo que eles foram eleitos para a fé e nunca pela. Voltemos lá a 1 Pedro. Pedro, após Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros de dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,
eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o exercício da fé, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, para o exercício da fé, que é um exercício. A fé, ela vem acompanhada de obediência, senão é morta. Vem acompanhada de obras e obediência, senão é morta. Então, é para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Então, é para e nunca pela fé. O próprio texto desfaz qualquer pretensão humana. Deus Pai foi quem o elegeu, pela santificação do Espírito, quer dizer, o Espírito o separou para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É o que o texto está dizendo. Todos os eleitos são separados pelo Espírito Santo para obedecerem a Jesus Cristo, para crerem nele e na obra dele, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A aspersão, irmão, é aquele batismo que Jesus disse, a mãe de João disse a João e a Tiago também, que eles teriam parte desse batismo. O sangue de Jesus foi aspergido por todo o seu corpo. E nós, né, estamos em todo crente está em Cristo, quem está em Cristo. E se somos o corpo dele, né, espiritualmente, todos nós fomos lavados, aquele sangue foi aspergido. É um selo entre algumas coisas, né? Entre o sangue dos animais lá, é um selo da aliança de Deus com Israel. Moisés ensinou isso. Mas o sangue de Jesus era um selo da santificação, da consagração de todos os crentes a Jesus. Esta é a nova aliança, com o que Jesus disse quando participou da primeira ceia com os discípulos. Esta é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. É só olhar, por exemplo, antes vamos ver, os que rejeitam o Evangelho são desobedientes, nós já vimos isso. Mas os que aceitam é porque eles foram separados para a obediência, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vamos ver Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, na antiga aliança, e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, aqueles sangue dos animais eram aspergidos sobre os ofertantes, sobre os que iam lá ao local. Os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Obras mortas é a religião das obras, né? Todos nós nascemos aqui achando, pode fazer pergunta, lamentavelmente, até os crentes reagem assim, acham que as nossas obras é que vão nos levar à salvação. A pergunta é qualquer religioso de outra religião, eles vão dizer que são os nossos feitos. Estão fazendo por onde? Né? Nós temos que obedecer à lei, etc. e tal. Isso são obras mortas. E os que recebem a aspersão do sangue de Jesus, é a única maneira de purificar, né, esse tipo de pecado, né, de obras mortas. Vamos ler o 7, mas segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda no caminho de santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Isso acabou com a morte, o véu do templo se rasgou, aquele tipo de aproximação de Deus que já era temporária, ineficiente, né, para purificar as obras mortas e trazer paz à nossa consciência, ao nosso coração, e podemos enfrentar a lei de Deus, etc. Acabou. Agora é só o sangue de Jesus. Hebreus 12, 24 diz também o seguinte, 12, 24. E a Jesus,
o mediador da nova aliança, que tem como fiador o seu sangue. E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel clamou por vingança, né? Mas o sangue de Jesus, ele traz redenção, ele traz purificação, ele traz completo perdão, traz justificação completa, né? A vida do pecador. Finalmente, o sacrifício vicário e substitutivo, né? Alguém nos substituiu. Esse sacrifício vicário substitutivo de Jesus Cristo na cruz é aceito como válido para sempre, diante de Deus, para todos os que creem. Não precisamos ir à cruz toda semana, nem todo mês, nem todo ano. É uma vez só. Agora nós vamos, quando cometemos os nossos pecados, não à cruz mais, mas ao trono da graça. O livro de Hebreus explica isso. A aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre a pessoa que crê indica que o valor salvífico do sacrifício na cruz é transferido e aplicado àquela pessoa. Se realmente Jesus pagou com o seu sangue, né, o que o pecado exigia, a morte, os que são aspergidos por esse sangue, os que têm parte com Jesus Cristo, os que estão nele, que morreram com ele, isso também é eficaz, é aplicado à vida dessas pessoas. Abel, ele clama, o sangue de Abel clamava para condenação. Jesus, o sangue de Jesus, clama para perdão em graça do pecador. Os que obedecem e os que desobedecem a Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Os que são atraídos. Levi, vem e segue-me. Diz a Bíblia que ele deixou tudo. Largou aquela gaveta como estava, com dinheiro, com nota. Vocês fiquem para lá com isso aqui, que esse chamado não tem como resistir a ele. Diz a Bíblia que Levi, largando tudo, seguiu a Jesus, que é Mateus, o profeta. Segue-me. Levi, vem e segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus 9, versículo 9. Tem hino aí? Alguém está com o cantor aí, aberto? Você quer que eu pegue? 259. Quer que eu pegue? Cadê? Abre aí no aplicativo aí. Tem aí, Levi? Conduz aí, Marta. 259 do cantor cristão. Eu acho que é aquele que diz: segue-me, vem, segue-me. No dia que eu preguei isso em Vila Nova, eu estava batizando 2 irmãozinhos, o irmão Augusto e a irmã Amanda. Então, irmãos, os que obedecem e os que desobedecem. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. 259, nos conduz aí, irmã Marta. O que diz? 259. A última hora, no final da votação, A última hora mesmo? é ao findar. Ao findar o labor desta vida. Quando a É possível alguma crente. Ao findar o labor desta vida, quando a morte e destino de ter Ouve a voz de Marta. qual será o futuro teu amigo, hoje tu
morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, ele já não te satisfará. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte. De qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A última estrofe. Tu ris só amigos quando ouviste falar em Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Todo, pastor. Vamos cantar todo. Tem manchar. Tens manchada tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilharás sim a última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nós estamos aqui com o neto Vicente, já fala assim, bom dia, meus irmãos. Fala, Vicente. Fala, bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia.
Irmãos, mostrem a gravação de hoje aos parentes não crentes e digam para eles: você quer saber se você é um eleito? Crê em Jesus. Você fica sabendo na hora que você também é um eleito e um predestinado à salvação. Não fique blasfemando e dizendo que isso não pode ser assim. Creia no Senhor Jesus. Você, sua casa, todos precisamos crer. Deixe o pecado e entregue a sua vida por quem morreu por ele, pelo seu pecado, morreu por você, e você é um eleito. E ponto final. Deus e Pai, glórias, honras e louvor ao Senhor, que desde a eternidade olhou para nós com olhos de misericórdia, de compaixão, de amor, pela tua graça poderosa. Abençoe, Senhor, a quantos ouvirem essa palavra. Abençoe a tua igreja. Que ela sinta-se confortada em dias de pandemia, com uma palavra tão poderosa e tão especial. Deus olhou para mim. Ele só pode ser cheio de amor, de misericórdia, de muita graça. Porque eu não merecia nem um milímetro dessa obra. E ele começou e ele vai terminar, porque senão ela ficaria inacabada em algum tempo, em algum dia. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e venha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre muita paz. Amém, amém, amém. E amém. Vem aqui, Benício, dizer amém para os irmãos. Vem cá. Vem cá, eles querem conhecer você. Vem cá. O Benício está lá, cheio de vergonha. Vicente está representando aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos, e até quarta-feira, querendo Ele, 19h30. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Manuela, Luísa. Sim. E todos os irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Tchau, tio Faguinho. Olha lá, tio Faguinho. Tchau, Vaguinho. Tchau. Tchau, papai. Tchau. Tchau, Manuela. Fala, Chaguinho. Tchau, Faguinho. Tchau, Manuela. Tchau, Faguinho. Fala. Ih, ceblou, Faguinho. Você não fica falando que você é o amor de Faguinho? Olha. Manuela. Valeu, Faguinho. Fica com Deus. Bonitinho. Bonitinho. Bom dia. Bom dia. Olha lá, Chaguinho, você fica falando Cadê direto. Jonas? Jonas está aqui. Tchau, Jonas. Não quer falar nada. Valeu, Faguinho. Fica com Deus. Alô, você também. Alô, cara chato. Valeu, Vaguinho. Aí, agora deu, Vaguinho. Tchau. Vaguinho, o pastor não falou quarta-feira sobre nada de quando volta, não, né? Está online ainda. Não, mas o mês de maio, por exemplo. O quê? Tchau, Manuela. O quê? Não, se a igreja em maio volta ou não, ele não tem nada previsto, não. Aí, você vai falar que domingo que vem ia voltar. Ia ver se eu voltar. Agora eu não sei. Tá. Depois perguntar a ele. Aham. Parece que domingo que vem ia voltar. Mas eu tô vendo que volta logo, porque aqui em casa você não tem como se supor direito, não.
Mas é mim mesmo, é todo mundo. As crianças da hora, que deu bagunça. É. Sim, sim. Ele tomou a segunda agora, não foi, pastor? Tomou a segunda já? Oi? O pastor tomou a segunda já, não tomou? Não sei, meu Vaguinho. Não sei. Eu vi ele tomando a primeira. Tomou a segunda já. É. Eu acho que ele tomou a primeira vacina há 2 semanas atrás, entendeu? Eu acho que vai levar mais uma ainda, eu acho. Não, papai queria tomar agora. Ah, tá. É. Ou ele tomou agora esses dias, eu achei. Eu acho, não certeza não. Mas tá bom. Ah, para não